Quero ler com você 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, que diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O primeiro vídeo que nós tivemos nessa manhã, trabalhando o conceito dessa conferência, fala sobre a distração, sobre perdermos o foco daquilo que nos sacia, do propósito, e então trazermos para nós algo que então recebe esse peso de divindade, peso de nos satisfazer, que só Deus pode suportar e só Deus pode então cumprir promessas de satisfação plena. E então esse ídolo nos decepciona, nos tira do foco, nos tira do propósito. Essa carta de Paulo aos Coríntios, essa segunda carta, estudiosos vão dizer que parece que houveram 3. Nós não sabemos se elas estão condensadas nessas duas ou se uma delas nós não conhecemos, mas o fato que essa é a palavra de Deus inspirada, revelada a nós, que nós conhecemos, e o fato também que nós sabemos é que essa igreja deu muito problema para Paulo. Se juntar todas as igrejas que Paulo serviu, Paulo plantou, Paulo acompanhou, nem assim todas elas juntas não dá o trabalho que essa igreja deu para Paulo. E esse capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios é um chamado para o foco, é um chamado para viver o propósito de Deus para nós. E quando a gente analisa onde essa cidade estava e o que ela vivia, nós temos aqui algumas questões muito importantes para que a gente aprenda a caminhar com foco em Jesus. Então, essa cidade era um istmo de terra. Eu queria colocar aí na imagem esse mapa onde estava a cidade de Corinto, tá? Onde é um istmo de terra. O que é um istmo de terra? É um estreito de terra onde você tem ali a conexão com 2 mares. Então, ele tinha a península do Peloponeso abaixo, tem a imagem aí nos slides, o pessoal vai colocar daqui a pouco, né? Mas assim, abaixo tinha a península do Peloponeso, de um lado o Golfo de Corinto, do outro lado o Mar Sarônico, e ali então você tinha a Grécia em cima e esse pequeno estreito de terra de 6 quilômetros. Era muito mais fácil carregar as cargas de uma embarcação nesses 6 quilômetros de terra do que rodear com um barco toda essa península. Então esse lugar se tornou um pedaço de terra extremamente estratégico. Então, comercialmente, era algo de muito valor, e ali você tinha influências de culturas, de religiões, de filosofias, de arte, de todo o mundo concentrado nesse pequeno estreito de terra. E ele era tão disputado que a cada tempos que a influência, a força de um império mudava no mundo, ele era reconquistado por um novo império. Então ele era inicialmente grego e no tempo de Paulo era dominado pelos romanos. E ali então você tinha, por exemplo, templos de deuses que misturava então essa cultura greco-romana com influências do mundo inteiro. Ali tinha o templo mais famoso, era o templo da deusa Afrodite, mas também tinha o templo do deus dos mares, porque os marinheiros passavam ali o inverno, consertavam seus barcos, e nesse lugar então você tinha um grupo de pessoas que estavam viajando, que tinha ali um tempo, um estilo de vida de alguém que não tinha raízes, de alguém que vivia pelo mundo, e também de pessoas que queriam fazer suas riquezas. Então eles estavam vendendo os seus produtos de todas as partes do mundo e trabalhando com o desejo das pessoas, e então seduzindo as pessoas a comprarem ali os seus produtos, ou também levando a sua linha de pensamento, a sua filosofia de vida. E não era por acaso então que esse lugar se tornou um lugar de muita boemia, de muita distração, de muita sedução para vários estilos de vida. Corinto era como se fosse assim, um carnaval de 12 meses, sabe?
Você já viu uma rua tomada no tempo do carnaval? Como é que fica? É como se fosse um carnaval de 12 meses. Havia ali cerca de 1.000 prostitutas cultuais que ficavam ali no templo da deusa Afrodite, e durante então ali o dia, quando chegava o entardecer, elas desciam então ali na cidade para vender os seus corpos, e era algo realmente extremamente desafiador. Não é por acaso que essa igreja, nessa cidade, deu muito trabalho para Paulo. Tudo que acontecia nessa igreja virava problema. Então tinha problema de moralidade sexual. Deus vai derramar o seu poder sobre essa igreja que se rende a Ele, o Espírito Santo se manifesta lá, mas até a manifestação do poder de Deus, a fluência dos dons do Espírito, vira uma guerra de vaidades. A ceia do Senhor é um problema, porque eles se reúnem, comem e deixam os mais pobres de fora, vira um encontro elitizado. Então tudo dava problema nessa igreja. Graças a Deus, porque essa carta nos ensina a resolver BO na igreja hoje. E essa carta então vai nos mostrar como Paulo lida com isso. E se a gente vai para o nosso tempo, a gente tem um ensino muito poderoso. Por quê? Porque esse lugar geográfico, esse lugar temporário, esses acontecimentos que são lá da época de Paulo, nos primeiros anos da era cristã, será que tem a ver com o mundo que a gente vive hoje? Será que você é constantemente seduzido? Será que você é constantemente atraído? E de certa forma, o tempo todo você tem que redirecionar o seu foco para aquilo que é essencial, para o Cristo que é o pão partido para nós. Eu não sei se você sabe, mas a gente está numa cultura que o pão que a gente come, que a gente mais come, é o pão francês, tá? Mas quando a gente vai entender assim o que é a cultura dessa sociedade do pão na mesa, aquele pão maior que era então partido, se o pão está inteiro, você não está sendo convidado para comer. Mas quando o pão está partido, significa que o pão está servido. E quando Cristo é o pão servido, Ele não apenas é o Deus Todo-Poderoso, Ele não apenas se revela a nós, mas Ele está sendo servido, Ele está acessível para nos alimentar, para nos satisfazer, para que nós então tenhamos tudo nele, para cumprir o nosso propósito, para viver uma vida plena. E nessa realidade, ao mesmo tempo, nós vivemos numa era de completa distração. Está aí o mapa que eu falei para vocês, até tem um próximo mapa ali, que vai trazer uma visão mais abrangente, né? Que você vai ver a parte de baixo da Península do Peloponeso, para ilustrar o que eu falei para você. Mas nessa era da distração, a gente tem, por exemplo, olha um dado que eu peguei de 2022. Sabe quantas vezes nós tocamos o nosso smartphone durante o dia? De onde vem esse relatório? Esse relatório é um relatório de tecnologia. Você já viu quando você instala, você pega então um novo celular, você instala o sistema operacional, configura para você aceita ou não enviar um relatório de uso? Então vem desse relatório, então é muito preciso. 2022, nós tocamos no celular 2.617 vezes durante um dia. Em sessões que são 66 sessões, em um tempo de utilização direto de 2 horas e meia todos os dias. Essa é a média mundial. Só que esse estudo fala que quando você tem a geração milênio para baixo, ou seja, quem tem aí 42, 43, 45 para baixo, esse número dobra, chega a 5 horas por dia. Essa é a média, tá? Nós estamos na era das drogas digitais. Por quê? Porque o vício na tecnologia vai estimular o seu corpo a produzir dopamina e também vai te levar à dependência, como as drogas químicas. É algo real, não é assim uma reflexão, não é uma ideia, não, isso é algo científico. Então nós temos pessoas cada vez mais presas que não conseguem ficar sem, e que fazer um detox de tecnologia é como fazer um detox de drogas químicas
naturalmente. Então, esse é o nosso tempo. E a gente tem, por exemplo, a época, eu não sei se você viu um relatório de crentes que apostam. As apostas digitais. Isso é um relatório que os evangélicos apostam mais que os católicos, por exemplo. E isso tem se tornado... Uma vez eu fui na igreja e um irmão me perguntou: pastor, mas agora é legal, né? Qual é o problema de eu fazer uma aposta no meu time de futebol? Entendeu? E o jogo do tigrinho, né? Que já tá em todas as mensagens possíveis, alguém já falou disso, mas que revela algo que se tornou natural, algo do nosso tempo, algo que a gente lida. Mas quando a gente sai por exemplo, vamos sair de uma aposta. Talvez você não aposta, eu vou perguntar aqui quem aposta e quem não aposta. Mas talvez você não aposta lá no seu time, você não aposta nos esportes. Mas vamos falar de um post que você faz na sua rede social. Um post às vezes é uma aposta. Quantas vezes você verifica quem comentou, quem curtiu, quem viu? Depois que você coloca, e você vai perceber qual o engajamento que teve, aonde chegou, e o quanto nós nos alimentamos do resultado que isso nos traz. Sendo que numa aposta você libera mais dopamina quando você perde do que quando você ganha. Isso te prende mais, te leva mais a uma maior dependência, e por isso tem famílias sendo destruídas. E nós vivemos um tempo que as pessoas estão apostando as suas vidas em algo que as seduz. Então nós vivemos esse grande desafio. Agora, eu não sei se você sabe qual que é o significado da palavra distração, da onde ela vem, qual que é a origem dela. A palavra distração vem do latim distractio, distraere, que é o quê? Distractio era uma tortura romana. Distractio é puxar, tá? Em diferentes direções, formado pela palavra dis, que é para fora, mais traere, que é puxar, arrastar. Eu queria colocar a próxima imagem, que mostra aí a tortura romana. Um cavalo era amarrado a cada membro do corpo, ele então apanhava, e a pessoa era então completamente desmembrada. Essa tortura, essa sentença de morte dada a alguém no Império Romano, um espetáculo de horror, para que ninguém, por exemplo, atentasse contra a vida do imperador, para manter o poder. E essa sentença, que era uma das piores do Império Romano, que era extremamente criativo para fazer horror e tragédia, você vai ter a origem dessa palavra distração. Você sendo pressionado, puxado, destroçado, destruído, tendo partes de você arrancada, onde você então é completamente destruído. Será que isso não tem a ver com o que a gente está vivendo? Tem até uma próxima imagem que mostra essa tortura aí acontecendo dentro de um contexto ali público, né? No Império Romano. E pode tirar a imagem, que ela é extremamente indigesta, né? E agora, ao mesmo tempo, eu não sei se você sabe qual que é o significado da palavra atenção. Atenção é tensão numa única direção. É força numa única direção. É ser puxado, é ser arrastado, é ser tracionado, mas numa única só direção. Por isso que o nosso Cristo fala sobre o nosso propósito, o mandamento para a nossa vida. Mateus 22, 37, 39, quando ele é perguntado sobre qual o mandamento mais importante, e ele não vai fazer então uma sequência de mandamentos como se fossem coisas diferentes. Ele vai dizer, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, o segundo é na mesma direção. É por isso que o salmista disse: uma só coisa peço ao Senhor, que eu possa habitar em sua casa, em seu santo lugar, todos os dias da minha vida, enquanto eu viver. É por isso que Paulo fala: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, faça tudo
com um só propósito, para a glória de Deus. Por isso Jesus falou para Maria que ela tinha escolhido a melhor parte, dizendo a Marta que apenas uma coisa era necessária. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? É tempo de focarmos a nossa vida. Gente, o problema não é o quanto nós estamos sendo puxados ou arrastados, pressionados. A questão é o foco e o propósito da nossa vida. Nós temos em Cristo tudo que nós precisamos, mas até assim, a velocidade que a gente vive, as distrações do nosso tempo, minimizam a capacidade que temos de perceber Deus agindo em nós e ao nosso redor. E aí parece que Deus não está fazendo, parece que Deus não está no trono, parece que Deus não governa. E aí então eu começo a lutar do meu próprio braço, eu começo a perder o foco, eu começo a perder o propósito. É tempo de vivermos com foco em Jesus por completo. Amém? E eu queria então caminhar com você aqui, como Paulo constrói então esse chamado para fixarmos os olhos em Cristo, para fixarmos os olhos naquilo que é invisível. Afinal, o que é invisível governa o que é visível. Afinal, aquilo que nós não vemos é mais forte, mais poderoso para controlar aquilo que vemos. Então Paulo está falando, vocês estão seduzidos pelo que vocês veem, mas a resposta está no que vocês não veem. Então foque o que é eterno. E ele vai falar uma palavra que não está hype no nosso tempo, que é focar, fixar, enraizar, fundamentar. E ele então vai caminhar. Eu quero caminhar aqui com você 4 pontos sobre como colocar o foco em Jesus. Vamos caminhar nisso, amém? Então, primeira coisa, para colocar o foco em Jesus, entenda que primeiro a grandeza está no servir. A grandeza está no servir. Então, foque o seu chamado. Foque o seu chamado. O texto 2 Coríntios 4, o primeiro verso vai dizer assim: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Não desanimamos aqui, sabe qual palavra que é? Aqui é ekakel. Que palavrão é esse? Ekakel é burnout no grego, que é o quê? Que é estar completamente desgastado, desfalecido, exausto, desanimado, esgotado. Outro dia meu filho perguntou ali para Mariana, né? Porque tem palavras que viram moda no nosso tempo. E já no mundo dele ele está ouvindo essa palavra o tempo todo. Mãe, o que é burnout? E a mãe dele vira e fala da tradução da palavra. Fala, é a queima de todas as suas energias. É você perder todas as suas forças. Paulo está falando que ele não está no burnout, ele não está esgotado, ele não está desanimado, ele não está desfalecido. Mas então acho que Paulo vivia no resort, gente. Paulo não tinha que trabalhar, Paulo tinha tudo que ele precisava. Será que é assim a vida de Paulo? Agora pasmem, 1 e 2 Coríntios tem 5 listas de grandes sofrimentos de Paulo: fome, nudez, abandono, prisão, frio, naufrágio, açoites. Ele foi açoitado várias vezes. E ele fala de não perder o foco em circunstâncias como essa. Ok, mas agora ele fala, não estou desanimado, não quero abandonar o chamado, não quero abandonar a igreja, não amanheci sem vontade de viver, eu não estou desfalecido, eu não estou cansado. Quantos aqui já ficaram cansados de estar cansados? Já ficou cansado de estar cansado? Você já voltou de férias e no primeiro dia de trabalho suas pálpebras pulam assim? É o primeiro dia e elas pulam. E você fala, meu Deus, parece que eu não descansei nada. Nós estamos vivendo assim. E Paulo está falando, gente, olha só, como ele vive, qual que é o antídoto desse cansaço, desse desgaste absurdo? Paulo está falando, visto que temos este ministério,
pela misericórdia de Deus. Deus foi tão misericordioso comigo que Ele me deu um propósito maior para viver. Ele não me deixou nesse mundo em uma vida sem sentido. Você sabe qual que é, por exemplo, um dos maiores sintomas de alguém que não tem vontade de viver, alguém que está afundado numa depressão, é a perda de sentido, é a perda de propósito. E eu não quero simplificar essa questão que é muito complexa, mas aqui nós temos um chamado da palavra de Deus, um exemplo de Paulo, onde ele está falando: eu não estou desfalecido porque eu tenho o que? Diaconia. Eu tenho um ministério. Sabe o que é diaconia? Diaconia aqui é ministério ou serviço, mas tem uma última definição que é fantástica: a especialidade daqueles que executam os pedidos dos outros. Meio que diaconia, essa última definição, ela está dizendo assim: diaconia é não viver para si mesmo. Paulo, em outras palavras, ele está dizendo: quanto mais você vive para si mesmo, mais cansado você fica. Quanto mais você sacia os seus desejos egoístas, quanto mais você se protege para que você então viva aquilo que você acha que é o melhor para você, e o alvo de tudo isso é você mesmo, mais cansado você fica. Nós vemos uma era onde as pessoas estão questionando a igreja. Sempre foi questionada, mas assim, a nova geração, ela até tem um desejo, ela até tem um despertamento para a fé, mas ela tem uma alta rejeição à igreja. E nós vemos as pessoas dizendo que estão sendo feridas pela igreja. E apesar do que acontece na igreja, que o que está acontecendo de errado tem que ser corrigido, e nós temos que ser a expressão real, saudável da igreja de Jesus, e essa é uma conversa importante. Mas quando você vai conversar com uma pessoa que foi ferida pela igreja, como que é a conversa dessa pessoa? Eu fui decepcionado, eu não fui reconhecido, eu não fui notado, fiz tanto e não me notaram, eu estava lá, não cuidaram de mim, eu discordo do que eles estavam fazendo, então não era de acordo com o que eu penso. Você consegue perceber o foco? Muitas vezes o foco em si mesmo, isso vai nos levar ao maior cansaço, à maior destruição, à maior tragédia da nossa vida. O problema não está na quantidade de coisas que fazemos, o problema está no foco naquilo que a gente faz enquanto faz. E Deus está nos chamando. Gente, na nossa vida, a gente vai se desgastar por alguma coisa. Às vezes eu encontro pessoas que falam assim: eu vou parar de servir porque está muito complicado, está difícil, então eu vou ter que focar minha vida. É claro, sabe, você tem um bebê, você está fazendo um TCC, em nome de Jesus, termina o seu TCC, tá? Termina o seu TCC, termina, sabe, você precisa de um mês de folga para você fazer esse negócio, sabe, você tem que estar tirando férias com a sua família, não se sinta culpado por isso, tá tudo bem, mas eu estou passando por um momento difícil, de tudo que eu tenho, que eu posso tirar, tudo que eu posso mexer, eu vou fazer o seguinte: não, eu vou tirar ministério, vou parar de servir. Faz sentido isso? E aí a gente vai ter mais tempo para zerar a série de madrugada. Sabe, eu já falei com a minha esposa, sabe, quando a gente vai parar de assistir uma série, a gente para no meio do episódio. E hoje tem até um novo tipo uma nova modalidade de traição, né? Quando você está assistindo em casal e o outro assiste sem você. Eu viajo bastante, então às vezes acontece lá em casa. É raro, mas acontece sempre. Mas vamos lá. Mas é assim, não sei se você já percebeu como a nossa atenção é disputada o tempo todo. E as séries são um exemplo. Porque no começo do episódio, você
você fala assim, não, eu tenho que assistir esse episódio. No meio do episódio fica meio parado. E no final, se você não assistir o próximo, parece que vai morrer. Você tem que assistir. Quantos entendem o que eu estou falando aqui? E no meio não acontece nada. Eu falei, então vamos parar no meio, quando você já está piscando assim no meio, que daí a gente consegue parar. Aí quando você termina a série, aí tem um algoritmo endemoniado. Já está 3, 4 episódios para o fim, já está na última temporada. Já vão sugerir uma coisa que você fala, eu vou ter que assistir essa também. E no outro dia, parte de você foi arrancada. E você está numa mesa com amigos, você está numa reunião de trabalho, você está numa conversa com seus pais, você está no tempo com seus filhos, e você não está inteiro numa aula, você não está inteiro naquilo que você está fazendo. E uma das maiores dores do nosso tempo, o que mais nos adoece, é não estarmos presentes plenamente aonde estamos. Isso é raiz de ansiedade, porque eu estou aqui, mas eu não consigo estar aqui, porque eu não consigo focar a atenção. Isso me gera ansiedade, porque eu acho que eu sou incapaz de fazer o que eu tenho que fazer, e eu pego e começo a pensar em todas as coisas que eu tenho que fazer, e eu nunca estou plenamente em lugar nenhum. Isso também é gerado pelo tempo que a gente perde com coisas que a gente está fazendo que não deveria estar fazendo, como está fazendo o tempo que está fazendo. Faz sentido ou não? Ou está meio confuso? Então, se você não quer viver assim, que você tenha consciência de que pela misericórdia de Deus, Deus não te deu uma vida sem propósito e sem sentido. Pela misericórdia de Deus, você recebeu diaconia, você recebeu um ministério. Quer você seja um voluntário formal ou não da Alcance, você tem um ministério. Deus te colocou nesse mundo com um propósito. Você está aqui para fazer discípulos de todas as nações. Você tem motivo para acordar, Deus está com você. E em tudo que você faz, você precisa levar a palavra, fazer o testemunho de Cristo, e que o seu foco seja a glória de Deus. Amém? E isso vai, em nome de Jesus, que o burnout não seja a realidade da sua vida. E se você está passando por algo assim, eu não quero dizer que você está passando por isso só porque você perdeu o foco e você não vive para a glória de Deus. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou te chamando para aquilo que Paulo está nos dizendo. Foque o seu chamado, foque o seu propósito, viva para a glória de Deus. E o mundo está falando de gentileza. Gente, gentileza é bom, mas é mais que gentileza, é chamado, amém? Segunda coisa, para você focar em Jesus, entenda que o nosso fundamento é a verdade em Jesus. Então, foque a palavra. Se você não quer perder o foco, foque a palavra. Paulo vai dizer então no verso 2, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. A base da nossa conduta é a palavra que está sendo exposta, servida, repartida entre nós. Então, vocês podem nos avaliar, vocês podem verificar se a nossa conduta é verdadeira, a luz da verdade. Nós não distorcemos a verdade para ter um comportamento que seja melhor para nós. Nós estamos mudando o nosso comportamento à luz da verdade, porque a Bíblia não foi escrita para nos dar conhecimento, a Bíblia não foi escrita para nos informar, a Bíblia não foi escrita para ser gerado frases de efeito que alimentam o meu desejo de sucesso. A Bíblia foi escrita para mudar a minha vida. E é isso que é viver com foco na palavra. E tem muita gente que se tornou vendedor de sonhos, que não vão dar o que prometem. E tem gente pagando caro diante dessas promessas para ter algo que a Bíblia dá de graça. Dá uma olhada nisso aqui. Eu acho que você já viu essa pesquisa, mas vamos lembrar o que acontece com pessoas que leem a Bíblia mais do que 3 vezes por semana. Então o Centro de Engajamento Bíblico Mundial fez essa pesquisa, é ciência, e foi verificar o efeito da leitura bíblica como sendo constante. Alguém que lê mais do que 3 vezes por semana. Olha o que acontece, sentir-se solitário cai 30%.
Problemas de raiva cai 32%. Amargura nos relacionamentos cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sexo fora do casamento cai 68%. Sentir-se espiritualmente estagnado cai 60%. Ver pornografia cai 61%. Compartilhar a sua fé aumenta 200%. Discipular os outros aumenta 230%. Quem pode aplaudir a palavra de Deus viva, poderosa, eficaz? Ela é vida para nós. Como eu posso viver uma vida que eu me encho de tudo que é coisa? Eu toco meu celular 2.617 vezes por dia. Eu tenho redes sociais atualizadas, mas eu não leio a Bíblia. Como diz John Piper, quando Jesus voltar, as redes sociais vão ser uma prova de que a nossa falta de leitura bíblica não era falta de tempo. Então, não faz sentido, eu não posso viver uma vida, sabe, apenas consumindo produtos espirituais. Como eu posso consumir um bom podcast, eu posso ler um bom livro, mas sem ler a Bíblia? Você tem acesso à fonte. Sabe, eu falei aqui no começo, o pão partido, o pão servido. Sabe, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo está repartido. O Cristo está repartido na sua palavra, servido a você todas as manhãs. Não deixe de se alimentar na palavra todos os dias. Terceiro, você focar em Jesus é você entender que a revelação de Cristo nos transforma. É você focar na revelação dele, no relacionamento com ele. Então foque em quem Deus é. Foque nesse relacionamento íntimo com ele. 2 Coríntios 4:6, no verso 6 ele vai dizer: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele mesmo brilhou em nossos corações. Você não se converteu porque alguém foi muito hábil para pregar. Você não se converteu porque alguém foi muito criativo e a mensagem chegou até você. Você se converteu porque Cristo mesmo iluminou a sua face no seu coração e você percebeu o seu pecado, e o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e você foi salvo. Cristo nos transforma, e a nossa jornada com ele, então, é a partir dessa revelação, a partir desse relacionamento, que é mais do que apenas disciplina. Como diz Luengo, que se a disciplina fosse o foco, os fariseus eram um exemplo. O foco é o relacionamento, e essa intimidade que vai então nos transformando na revelação de Cristo todos os dias. Esse tem que ser o foco da nossa vida. Por isso que eu falo que a igreja não precisa de mais um programa. A igreja precisa de mais da presença de Deus. É isso que nós precisamos. Eu li aquele livro da Anna Lembke, Nação Dopamina. Ela é uma psiquiatra. Sabe onde ela atua? Vale do Silício. E sabe quem são os clientes dela? As pessoas que têm os melhores empregos ou as maiores empresas do mundo. Elas podem comer onde quer, viajar para onde quer, usar a roupa que quer, ter acesso. A maior parte das pessoas que elas querem ter acesso. Elas vivem uma vida que talvez é o sonho de 99% das pessoas do mundo. E sabe o que a Anna Lembke está fazendo lá? Ela está ajudando essas pessoas a se livrarem dos seus vícios miseráveis. É isso que ela está fazendo. A Mariana começou a ler, ela não conseguiu. Pelos relatos repugnantes que tem do nível que esses vícios levaram as pessoas a viverem. Então o que nós vemos, gente? Ela que não se declara como uma pessoa cristã, ela vai dizer: olha só, nossa sociedade está inundada por estímulos que promovem a liberação de dopamina, mas precisamos entender a discernir entre o prazer superficial e a verdadeira satisfação. Nós precisamos aprender a discernir que nada do nosso mundo, nem uma carreira de sucesso, nem um namoro que você está desesperado por ele, não tem ninguém desesperado aqui por ele, nem um título que você pode conquistar,
nem um imóvel que você pode comprar, uma viagem que você pode fazer. Nada é suficiente para matar a sua fome. Só Jesus é suficiente para você. E eu quero repetir uma frase do Luengo, que ele fala assim: os profetas são forjados nos desertos dos jejuns, e não nas iguarias dos banquetes. Os atrasos divinos e as disciplinas do deserto estão te preparando para cumprir o seu destino. Se nós precisamos tanto assim da revelação de Cristo para nos preparar, para nos transformar, para nos moldar, deixa eu te dizer algo: a fuga do secreto rouba a preparação para o seu destino. Pior coisa que tem é você estar num lugar que você sonhou estar, mas você não está preparado para estar lá. É como se aquele lugar te vomitasse para fora. É como se você ficasse com vergonha de estar no lugar que você sempre desejou estar, porque você não está pronto para estar lá. É ou não é verdade? Então nós temos que nos lembrar que o nosso destino já está pronto em Deus. Agora, nós estamos prontos para Ele? E é nessa jornada de revelação, é nessa jornada de sermos satisfeitos e transformados em Jesus, que nós somos preparados para cumprir o nosso propósito. Amém? Está recebendo essa palavra? E por último, focar em Jesus é você também entender que o poder é de Deus e a glória é de Deus. O poder é de Deus e a glória é de Deus. 2 Coríntios 4:7, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então isso me dá o foco em Cristo, me ensina que se Deus me chama para algo que eu não me sinto capaz de fazer, eu posso dizer sim, porque é Ele quem faz por meio de mim. Eu sou um vaso de barro, frágil, quebrável, não estou pronto, mas é Ele que faz. Amém? Então, dizer não para um chamado de Deus para mim, com aquela aparência de não, mas eu não me sinto preparado, não, mas eu não sou capaz, não, mas eu não posso, mas sabe, eu sou tão pequeno. Isso não é humildade, isso é orgulho, porque é o foco excessivo em mim mesmo, porque eu não posso ser criticado, porque eu não posso ser rejeitado, porque todos têm que me aplaudir. Mas quando eu foco em Cristo, eu vou para um nível de dependência, e quando Cristo faz, eu aprendo outra coisa: se Deus fez algo por meio de mim, não tem a ver comigo, foi Ele que fez. Isso me livra então do orgulho de dizer não porque eu quero ser aplaudido, e do orgulho também de dizer que o que eu fiz foi porque eu sou bom. Quantos estão entendendo o que Deus está falando com você aqui hoje? O foco em Cristo te dá essa paz de estar em lugares que você não sente que talvez você não está preparado, mas que Deus está te formando enquanto você vai, e você depende dele o tempo todo. Ao mesmo tempo, você também tem a paz de não carregar uma glória que não é sua, que é a glória de Deus. Isso me lembra uma experiência que eu tive ano passado. Eu estava pregando em Luxemburgo, uma igreja parceira estava fazendo 6 anos de plantação, e está fazendo um trabalho maravilhoso, e é um país que é o país mais rico do mundo em renda per capita, que tem uma grande miséria espiritual, porque apenas 300 nativos luxemburgueses são convertidos. E ali tem um pastor parceiro que é da Rede Inspire, e ele está plantando ali essa igreja, e essa igreja em 6 anos se tornou a 2ª maior igreja do país, para a glória de Deus, com pessoas de várias nacionalidades, que tem, ele tá chegando a 300 pessoas. E aí então eu ministrei a palavra no último dia. Enquanto eu pregava, Deus estava se movendo. No final eu fiz um apelo. Quando eu faço o apelo, vem algumas pessoas à frente, e ali tinha gente que falava alemão, francês, português. E aí um rapaz foi falar comigo, alguém me ajudou a entender o que ele estava falando. Ele falou assim: eu nunca entrei numa igreja evangélica. Depois eu me encontrei com ele, ele me explicou, ele falou: olha, ela me chamou
E eu falei, se eu não gostar eu vou te falar, e se eu quiser eu vou embora. Eu vou com essa prerrogativa. Ele chegou atrasado. Ele não estava tão interessado assim no que ia acontecer. Ele tinha uma resistência à fé. Ele tinha uma resistência à igreja. Ele tinha um posicionamento completamente secular. Então, quando ele chega, ele começa a ouvir a palavra. Só que ao final ele estava na frente entregando a vida para Jesus. E ele fala a segunda coisa para mim. Ele fala assim: é a primeira vez que eu entendo português. Ele chegou mais tarde, ele não pegou equipamento de tradução, ele sentou e ele já não estava tão interessado assim em ouvir o que ia ser dito. Ele ficou lá atrás sem tradução, só que quando eu comecei a pregar, ele começou a entender o português. Ele tentou se defender da palavra, mas ele não conseguiu. Ele entendeu a palavra. Eu não estava pregando em línguas, que cada um estava entendendo o seu próprio idioma. Eu estava pregando no meu português ruim mesmo. E ele estava entendendo tudo. E ele nunca tinha entrado numa igreja. E ele não falava português. Ele era francês, de um pai francês, de uma mãe italiana. E eu vou falar para você todas as palavras que eu sei falar em francês, tá? Je ne sais parler pas français, que eu não sei falar francês. Eu sei falar bonjour, bonjour. Eu sei falar merci. E tem merci beaucoup, que é muito obrigado. Eu descobri que aimer é amado ou amada. Você chama aimer, né? Que mais que eu sei falar em francês? Mon amour, porque eu sou romântico também, tá? Que mais que eu sei falar? Gente, acabou o meu francês, mas o Espírito Santo sabe falar todos os idiomas. Eu não tinha, e não é por isso que eu não vou aprender um idioma se Deus me envia para um país que eu tenho que falar aquele idioma, óbvio. Mas eu não tenho nada a ver com o que aconteceu na vida do Rafael. Foi obra do Espírito Santo. Deus te colocou numa sala de aula. Deus te chamou para servir nessa casa. Deus te chamou para ganhar os seus amigos para Jesus. Você recebeu o que Cristo te dá. Agora, então, é tempo de você se unir a Ele à sua morte, para que também você esteja com Ele na sua ressurreição, para que o poder da ressurreição de Cristo, para que o poder daquele que tirou Cristo dentre os mortos manifeste em você, e você possa entregar ao mundo aquilo que você não pode dar, mas que Cristo pode fazer, e Cristo quer usar você, amém? E aí também você vai ter uma vida relevante, uma vida cheia de propósito, porque tragédia não é morte. Tragédia é uma vida sem propósitos. Mas Deus também não tem uma vida de propósito, de relevância, de significado para você com burnout. Que você viva assim. Você pode passar por momentos difíceis. Um momento de precisar descansar, se renovar, receber um tratamento, se for necessário, que a ciência seja usada para esse propósito na sua vida, amém? Mas quantos creem que Deus tem uma vida também leve para nós? Que o fardo dele é leve, que é suave. Então você vai viver, eu queria que você ficasse em pé, a verdade, o testemunho daquilo que Paulo fala. Paulo está chamando para o foco. Paulo está chamando para fixarmos os nossos olhos naquilo que é eterno. Paulo está chamando para que a nossa vida não seja sobre nós mesmos. Paulo está chamando para o fundamento, para a palavra. Paulo está chamando para uma vida de intimidade com Deus. Ele está chamando pessoas que são seduzidas de todos os lados o tempo todo. Gente, numa cidade que imitar um corinto era imitar um bêbado. Até os gregos se escandalizavam com os coríntios. E naquela terra Paulo está falando: olha, em Cristo há mais prazer do que as bebedeiras e as orgias dos coríntios. Paulo está falando que há muito mais prazer, e prazer sem culpa, prazer eterno na presença de Deus. Como nós cantamos aqui pela manhã, a presença é a nossa recompensa. E aí Paulo está nos chamando para vivermos não naquilo que nós podemos fazer, para vivermos no poder de Deus. E nessa vida ele vai dizer que ele teve desafios, mas
Ele vai dizer no verso 8 a 11, 14 a 18: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Eu não sei o que tem seduzido o seu coração. Eu não sei o que tem te prometido satisfação. Eu não sei o que tem te cansado mais do que deveria. Eu também não sei o que você sabe que já não faz bem para você há muito tempo, mas que você simplesmente não consegue deixar, não consegue mudar. Eu sei que esse tempo à mesa com Jesus vai transformar você. Esse tempo na presença vai refazer você. É como aquele tempo de intimidade, onde você sai sentindo que você foi refeito. Por isso eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora, Pai. Tem pessoas aqui que sentem que estão carregando fardos pesados demais. E a Tua palavra diz que o Teu fardo é leve. Tua palavra fala que o Senhor nos ensina, temos que aprender do Senhor, pois o Senhor é simples e humilde de coração. Ó Pai, que os Teus ritmos de graça nos transformem hoje. Que a revelação da Tua presença, Pai, ó Deus, nos conduza, nos traga clareza dos passos que temos que dar nessa jornada. Pai, eu oro agora, Pai. Tem coisas que nós não podemos fazer, mas nós cremos que o Senhor é por nós. Ó Pai, não deixe, Pai, que a grandeza, que o presente de cada momento dos nossos dias sejam assaltados, roubados pela ansiedade do nosso coração. Ó Deus, queremos ter consciência da Tua presença, queremos desfrutar de cada momento que o Senhor nos dá como presente. Ó Deus, nos livra de termos uma vida onde nós nos sentimos estraçalhados, como se parte de nós não estivesse lá. E Pai, nos dá uma vida onde nós tenhamos a liberdade de escolher completamente o Senhor, momento a momento. Eu oro agora, Pai, por cura da depressão. Eu oro agora, Pai, pela cura do burnout. Eu oro agora, Pai, pela cura da ansiedade. Pai, eu oro agora, Pai, pela cura das nossas emoções. Senhor, eu oro agora pela cura das nossas mentes. Eu oro agora pela restauração do sono tranquilo. Eu oro agora, Pai, para que o Senhor seja o primeiro, o meio e o fim, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós.